originalmente para 7 aulas. Nessas 7 aulas, nós veríamos, principalmente escolástica, né? Aula da São Anselmo, proslógico, um pouco de patrística, que a gente vai ver com Santo Isidoro de Sevilha, e vocês, principalmente o pessoal de história, possivelmente pode estar aqui, né? Pode vir a ter perguntado acerca da falta de cronicidade dos temas elencados. Eu vou explicar primeiramente isso logo, para que a gente possa ter uma ideia do que eu pretendo com esse curso, né? Santo Anselmo, ele vai nos introduzir, num momento, que é o século XII, ao argumento ontológico da existência de Deus. E esse argumento ontológico, muito embora ele já esteja um tanto à frente na história, ele é importante para que nós já detenhamos um conceito fundamental acerca da existência de Deus. Ou seja, Santo Anselmo, ele parte da fé, é crer para compreender, diferentemente de São Tomás, que numa formulação um pouco mais à frente, parte do compreendo, então creio. Obviamente, vocês vão ver mais à frente, essa é uma formulação de Anselmo, quando Anselmo coloca credo, ut intelecto, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Como um homem de fé, ele crê para alcançar a intelectualidade, para transpassar os limites que a imanência, ainda nesse momento, um corte muito fundamental entre imanência e transcendência. São dois mundos, ainda para Anselmo, nesse contexto do século XII, extremamente bem definidos. Então, por que Santo Isidoro vem em seguida? Santo Isidoro vem em seguida, e vocês devem ter prestado atenção nisso. Santo Isidoro, depois de Aristóteles e antes de Avicena, foi provavelmente um dos maiores enciclopedistas que jamais existiu. Santo Isidoro estudou biologia, geologia e todas as matérias que faziam parte do conhecimento de sua época. Uma formulação já clara em mente, o argumento ontológico de Santo Anselmo acerca da existência de Deus, penso eu que seremos capazes de começar a compreender a organicidade do pensamento de Santo Isidoro. Porque depois nós vamos ter 2 aulas fundamentais: distinção teológica de alma e distinção filosófica de alma em Avicena. Avicena, muito embora seja um personagem do mundo árabe, ele faz, ele cria, ele plasma na imanência uma noção de Deus extremamente fantástica. Nós vamos ver isso na aula de Avicena. E Avicena é um personagem contraditório, na medida em que, como crente em Deus, como uma pessoa que tem fé absoluta no transcendente, ele, ao mesmo tempo que tem esse lado teológico extremamente forte dentro dele, essa crença no ser absoluto, ele se reserva o direito de ser filósofo, e unicamente filósofo. Ok. Essas são as 4 aulas que vão ser dadas aqui na universidade. Depois nós teremos mais 3 aulas, que se interessam, serão dadas no Museu da República, em sábados, 14 horas, pensando, 14 horas.
onde nós estudaremos Al-Ghazali. Primeira aula no Museu da República será Al-Ghazali. Al-Ghazali é uma figura muito importante porque ele, em sua obra, como filósofo, buscou entender a natureza e a existência de Deus em sua organicidade. Al-Ghazali é um produto que vem após Santo Anselmo e que intelectualiza, que explica a existência de Deus e outros tantos assuntos correlatos com a doutrina de Aristóteles. E Al-Ghazali vai ser um personagem muito interessante nessa história que a filosofia conta. Ele escreve um livro chamado A Destruição dos Filósofos, num momento em que ele, percebendo o horizonte da fé, e no momento em que ele tenha explicado plenamente Deus, ele perdeu. Esse livro, escrito em Bagdá, chega até a Espanha ocupada pelos mouros e é lido por Averroes. Averroes, então, escreve um outro livro, é a nossa segunda aula no museu. A Destruição da Destruição, refutando os argumentos de Al-Ghazali. Um porém, entretanto, é necessário no sentido de dizer que Al-Ghazali, para refutar toda a sua filosofia e toda a filosofia, usou da filosofia. Então, A Destruição dos Filósofos é um dos mais fantásticos livros de filosofia que se pode ler. Infelizmente, não conheço nenhuma tradução para o português, tal como eu vou fazer com Santo Isidoro, vou fazer também com Al-Ghazali. Eu vou verter alguns trechos do português, montar uma apresentação tipo essa, e vamos ver se a gente consegue um bom resultado. Por final, obviamente, nós vamos falar de Santo Tomás de Aquino, de 3 livros de Santo Tomás, e se não me engano, é da imortalidade da alma, acerca da criação do mundo, e se não me engano, vamos falar alguma coisa de leomorfismo universal, que, como os medievalistas costumam dizer, é Ctrl-C, Ctrl-V dos argumentos averroístas. Bem, primeiramente, quero agradecer a vocês novamente por vocês estarem aqui. O Sartre, né? Ele tem uma frase muito interessante de que a filosofia ela não é possível sem a sua contraparte. A filosofia não é possível somente com o filósofo, embora o filósofo tenha uma crença muito forte de que se completa em si mesmo. Necessário é, agora puxando Deleuze, né, que haja uma confluência, que haja uma comúnio, né, que haja uma troca, mesmo que seja talvez silenciosa, entre o filósofo e outros filósofos. Santo Anselmo é um homem de fé. Ele busca, através da fé, compreender os argumentos da revelação através da razão. Nesse momento, ano 1076, século XI, não pode haver, como também em outros momentos da doutrina católica e até mesmo nos momentos atuais, conflito entre fé e razão. De certa forma, Anselmo retorna a Santo Agostinho, quando Santo Agostinho nos diz, em seus 3 principais livros, A Cidade de Deus, De Trinitate e Confissões, que não há conflito entre filosofia, ciência e teologia. Esses 3 devem
e têm que estar irmanados para que a ciência, que é a teologia, e ainda nesse momento, como Aristóteles bem nos coloca, que a teologia é a ciência primeira, por ser a ciência que trata dos objetos que estão além. Se não me engano, essa é a tradução corrente do português. Então, a história de Anselmo começa dessa forma. Ele tinha escrito um primeiro livro chamado Monológico. A gente vai falar muito pouco desse livro. Esse livro, ele explica e ele lança parcialmente o argumento ontológico da existência de Deus. Entretanto, o próprio Anselmo estava insatisfeito com as explicações que ele dava. Como um homem de fé, ele busca em si mesmo. Ele olha para si mesmo e diz: essa explicação não é suficiente. Muito embora ela esteja de acordo com a teologia dogmática, sim. Ela está de acordo com a revelação, sim. Mas é um tratado intelectual. Então, esses monges que acreditavam na Santa Igreja, que acreditavam em Deus, necessitavam de um alimento intelectual que viesse pela via da razão e que lhes confirmasse aquilo que a revelação colocava claro e evidente. Santo Anselmo parte não da pergunta filosófica, Deus existe? Ele parte da certeza, Deus existe. É a certeza oriunda da teologia dogmática. É a certeza oriunda da doutrina da igreja. Então, mas mesmo assim, mesmo nesse contexto em que estamos, na Normandia, Mosteiro de Bec, haviam dúvidas, e sempre haverão dúvidas, principalmente entre os padres, acerca da existência de Deus. O padre é sempre alguém atormentado, porque é alguém que vive entre dois mundos. Ele tem a certeza da sua crença e ele tem o desvirtuamento da razão. É necessário fazer com que a razão case com a revelação. Isso não é muito fácil. Somente Tomás de Aquino, século XIII, é que vai começar a tentar uma amálgama que seja aceitável. E mesmo assim, ainda hoje, temos problemas com, por exemplo, teólogos protestantes como Karl Barth, nos trazem dúvidas acerca do Fiat Lux. É claro que esse não é o objetivo da nossa explanação. Vocês estão, creio, devem ter lido. Anselmo é um homem atormentado. E ele mal termina de escrever um opúsculo, que é um monológico. E a dúvida continuava semeando e engraçando no mosteiro de Bec. Era necessária uma resposta mais afirmativa. Era necessário um argumento que por si mesmo provasse, melhor palavra, provar para Tomás de Aquino, demonstrasse a existência de Deus. Por que demonstrar e não provar? Tomás de Aquino, enquanto filósofo, ele parte da pergunta: Deus existe? E tenta irmanar essa pergunta com sua certeza provinda da teologia dogmática: Deus existe. Desta forma, ele constitui uma amálgama. O proslógico é a resposta que Anselmo propõe a seu primeiro livro e aos padres que viviam com ele no mosteiro, sendo ele abade.
Assim, uma parte importante aqui. Por que que o proslógio é um livro extremamente menor que o monológio? Nesse livro, Anselmo se propõe a ser extremamente conciso. Se vocês pegarem o proslógio para ler, vocês verão que é um livro com umas 30 páginas, no máximo. Nesse livro, ele busca a concisão do argumento. Ele busca a demonstração necessária, que essa demonstração não fosse de nenhuma forma atacada pela sua simplicidade. Obviamente, um trabalho tão conciso suscita perguntas e Anselmo se propõe a respondê-las. Não, baixa para trás. Isso. Então vamos ler essa passagem. Assim tu existes, ó Senhor meu Deus, e de tal forma existes que nem é possível pensar-te não existente. Ou seja, qual é a questão de Anselmo? Anselmo já começa a jogar um argumento tão forte que vai ser aproveitado por Santo Tomás depois. Vamos lá. É possível pensar algo que seja maior, mais belo, mais potente, que esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, que não seja Deus? Qualquer nome que se dê. Não é possível. Vamos continuar. E com razão, se a mente humana conseguisse conceber algo maior que tu, a criatura elevar-se-ia acima do Criador e formularia um juízo acerca do Criador. Coisa extremamente absurda. Por que ele coloca essa coisa extremamente absurda? Contraria a lógica. Vocês podem acompanhar, principalmente o pessoal que estuda lógica, ele lança a primeira premissa, depois ele concorda com ela e ele ainda coloca se, né? Ou seja, ele trabalha com os conectivos. A mente humana conseguir isso, ou seja, ele está operando dentro de uma lógica do absurdo. Credo que é um absurdo, um tertuliano, né? Creio porque é absurdo, mas essa fórmula não funciona mais no século XII. Isso aí só para vocês verem, né, que Anselmo, além de ser marcado pela dúvida, ele é marcado também por um tormento. Então, como as almas medievais eram, né? Porque são fortes aqui nessa aula, né? Naquele momento, principalmente no século XII, as pessoas davam muito mais valor à salvação de suas almas do que a qualquer outra coisa. Isso não só o povo, como vários padres, né? Poucos eram amorais. Principalmente, os amorais eram mais aqueles que estavam como Deleuze colocaria, num outro platô, né? Aquele pessoal que, obviamente, os historiadores aqui bem sabem, né? Tinha a questão da simonia e outros problemas, né? Que vão ser atacados mais à frente, inicialmente por católicos, e depois nós vamos ter, bastante século depois, século XVI, a questão luterana, que aí divide a igreja e causa realmente um cisma extremamente profundo. Bem, isso aqui é só para a gente fazer uma marcação. O que é o monológico? O monológico é um exemplo de meditação sobre o fundamento racional da fé. Ou seja, é um livro intelectual, é um livro racional, aonde Anselmo
busca explicar pura e unicamente pela razão a revelação. O proslógio já é o caminho inverso. É a fé que busca apoiar-se unicamente na razão. Ou seja, credo ut intellectum, né? Ou seja, creio para compreender, né? Creio para alcançar uma intelectualidade, creio para me alçar à racionalidade. Então, os argumentos que Anselmo desenvolve nesse livro eram 4, só que se eu for falar do proslógio todo, a gente não sai daqui, então nós vamos reduzir esses argumentos a 2, e esses argumentos já vão dar bastante trabalho para a gente. Primeiro, de índole platônico, ou seja, na verdade, Anselmo não retorna a Platão, ele retorna a Santo Agostinho, e ele parte da constatação, e essa palavra é uma palavra importante para a teologia, que vocês vejam que a questão aí não é a dúvida filosófica, é a constatação mesmo, de que o homem encontra no mundo grande quantidade de coisas, que podem ser classificadas como mais ou menos boas, e as coisas possuem assim uma bondade relativa, que necessariamente deve ter como ponto de comparação um bem absoluto. O bem absoluto é Deus. Então, se nós estabelecermos Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente, utilizando da ideia platônica que vem por Santo Agostinho, de que ele é o bem supremo, e eu já estou falando aqui, quando eu uso a palavra bem supremo, já estou falando de Aristóteles também, né? Todo o bem, por melhor que seja, por mais qualidades que tenha, ele será relativo diante da bondade de Deus, já que ele é em si a bondade. O Taltequim tem uma frase bastante interessante, que eu acho que cabe aqui na nossa aula, que é a seguinte: um bem que é reconhecido como um bem, deixa de ser um bem. O que o Taltequim quer dizer com isso? Já agora puxando novamente para a nossa questão, né? Qualquer bem que reconheçamos como um bem, é um bem relativo, por melhor que achemos dele, né? Posteriormente, Kant vai fazer formulações extraordinárias acerca dessa questão, né? Eu já falei isso. Volta. Então, o segundo argumento diz respeito à ideia de causa. Esse momento do século XII é um momento no qual as ideias dos árabes, as ideias dos muçulmanos, as ideias dos mouros que ocupam a Espanha começam a impregnar a Europa. E a igreja, ainda muito presa à doutrina platônica, aos primeiros pais da igreja, ela não tinha o aporte necessário para responder a essas questões extremamente conflitantes, extremamente pavorosas, vamos dizer assim, que começavam a chegar. Para vocês terem uma ideia, nesse momento do século XII, já havia a tradução completa das obras de Aristóteles para o árabe, né? Inclusive da política de Aristóteles, já estava traduzida. E, vamos dizer assim, excertos dessas obras começaram a ser vertidos do árabe para o latim e, subterraneamente, entravam na Europa cristã. E isso era lido pelos padres. Tanto é que no momento posterior, século XII, né? Entre o século XI e o século XIII, a igreja encomenda a tradução das obras completas de Aristóteles, né? Obviamente, a igreja tenta suprimir a política de Aristóteles e colocar a república de Platão no meio. E em alguns momentos, em alguns lugares, ela foi bem sucedida, em outros não, né? Então,
esse segundo argumento diz respeito à ideia de causa, e através da ideia de causa, e retornando, inclusive, tendo uma conversa com o texto revelado, né, Anselmo coloca que a ideia de causa é o recurso principal para se explicar a criação a partir do nada, a creatio ex nihilo, né? Porque, né, vocês devem estar lembrados, né, Deus cria através do nada, né? Ele impõe a sua vontade, ele coloca a sua vontade, e através da sua vontade as coisas se fazem, né? Tem a questão de Santo Tomás acerca uma possível matéria, né, que deveria existir no momento da criação. Esse argumento é retomado por Calbato na modernidade, enfim, mas momento do século XII, todas as coisas são isto ou aquilo por causa de outras coisas. Nenhum ser pode ser, pois, por si mesmo, né, tem um erro ali, ou a partir do nada. Em outras palavras, as coisas são relativas e impõe-se conceber como existente necessariamente um ser absoluto, que é causa de si mesmo e fundamento de todos os demais seres. Então, vamos dar uma reduzida para essa teologia do século XII, no qual nós admitimos em que Deus cria a partir do nada e que Ele é causa causórum da criação, e a partir daí começamos a ter ciclos de causa e consequência. Assim, eu só volto aqui. Uma coisa interessante que tem aí, até esse momento, nós temos a patrística como o sistema principal de pensamento da igreja, né? A patrística, vocês devem saber, é um sistema de pensamento baseado na doutrina platônica, a doutrina da distinção de mundos, né? Temos o mundo do fenômeno e o mundo do topos uranus, né? O mundo das ideias. A questão aí, até esse momento, era explicada em termos de essência, em termos essenciais. Ou seja, diferentemente para Aristóteles, né? Aristóteles diz: a essência homem se encontra em quaisquer dos homens. Para Platão, não. Existe uma essência homem, que está no topos uranus, e o resto é cópia ou simulado, né? Basicamente isso. E Anselmo, o que ele faz nesse momento? Ao apoiar-se fortemente na razão para buscar e alicerçar seus argumentos, ele cria uma nova filosofia para a igreja, a filosofia escolástica, uma filosofia que busca basear-se na razão, uma filosofia que busca, nesse primeiro momento, demonstrar. Já falei isso para vocês. Então, voltando à questão do argumento ontológico, Anselmo pensa se não seria possível demonstrar plenologicamente que Deus existe e que Ele é o bem supremo. Obviamente, estou me repetindo, sei disso. E ele, ao lançar esse argumento de Deus como ser necessário, ou seja, aquele que existe por si mesmo, e depois Leibniz até vai trabalhar melhor esse argumento, né? Ele diz que Deus é a mônada primeira, né? É a principal matriz da qual todas as outras mônadas igualmente mortais saem. Mas esse primeiro argumento é o argumento no qual Deus, por ser necessário, aparece como hipótese fundamental e demonstrada, como causa causal de toda a criação e como objeto principal de fé. Obviamente, né, esse final é interessante, né? Esse único argumento apenas que sozinho pudesse fornecer provas adequadas sobre aquilo que a igreja precisa determinar.
ao modo de uma máquina de captura no que diz respeito à substância divina. Por quê? A igreja precisa de Anselmo para determinar isso. Né? Voltando, nós temos o pensamento de Aristóteles invadindo a Península Ibérica, né? já invadido, inclusive, pelos gols, e penetrando na Europa, na França, chegando até mesmo a Oxford. Né? Muito tempo depois, eu acho que vocês devem saber dessa história, né? Uns escópios saíram andando de Oxford até a Universidade de Paris, né? Para conhecer mais acerca das doutrinas dos filósofos árabes, e ele fica extremamente desapontado, né? Porque em Oxford, o Duns Scott estudava física, cosmologia, astrofísica, né? Não, astrofísica não, astronomia, né? E outras tantas, botânica, biologia, né? Porque em Oxford se estudava praticamente as obras completas de Aristóteles, e quando o Duns Scott chega à França, na Universidade de Paris, ele vê que ali só se estuda metafísica, e ele julga que aquilo era insuficiente para sustentar uma filosofia e uma teologia consistentes, né? Mas essa é outra história, né? Então vamos lá. Perfeito. A certeza de que nada é mais perfeito que Deus é uma certeza que provém da revelação e da fé que nós temos em Deus. Entretanto, explicar racionalmente isso é necessário. Essa certeza dada a priori, o termo aí é de uso, está no contexto kantiano das coisas, a priori, justamente efetuando já, né, nesse momento, não que Santo Anselmo tenha feito, mas que eu me reservei o direito de colocar entre transcendente e transcendência. A gente vai explicar isso mais à frente do curso, né? Então, por que a dogmática cristã ela necessitava tanto dessa prova? Porque a razão, o conhecimento, ele já começava a aflorar e a dúvida começava a permear tanto o espírito dos padres, como, de certa forma, das pessoas que tinham algum acesso à cultura, né? Então, você chegar e dizer, não, Deus não existe, não que isso fosse muito fácil, porque você tinha toda uma máquina de coerção, você tinha toda uma máquina de atribuição de sentido, você tinha toda uma máquina de guerra preparada para te combater. Então você era chamado infiel, você era chamado incipiente, você era chamado incrédulo, você era excomungado, ou seja, você era impedido de comungar, impedido de comprar, de vender, ou seja, você morria de fome se você fosse excomungado, excomungado, né? Então a igreja precisava de um argumento muito forte para, diante desse renascimento, entre aspas a palavra renascimento, por favor, né? Esse renascimento começa a se operar efetivamente a partir do século XIII, que é quando os livros de Aristóteles realmente começam a aparecer com toda a força, quando escritos como, por exemplo, de Roger Bacon, apadrinhado em Oxford, começam a ganhar uma força extraordinária, tratados de física começam a surgir, etc. Mas esse momento é muito importante, porque esse momento, ele é um prelúdio deste outro. A igreja consegue a sua certeza através da demonstração desta prova fundamental para a filosofia escolástica. Então, o problema filosófico, entretanto, nós já saímos um pouco desse horizonte teológico, desse problema político que a igreja enfrenta, então aparece outra face da mesma questão, que, contemplando essa outra face, dista da teologia dogmática. Ou seja, a filosofia, de fato,
sendo feita no contexto do século XII, enquanto a teologia parte da certeza Deus existe e a partir daí constrói provas e sistemas racionais para referendar a doutrina, creio para compreender, Santo Agostinho, a filosofia parte da pergunta, Deus existe? E fundamenta o saber racional dentro de uma consistência que melhora essa pergunta originária e que deseja saber se Deus existe tanto na realidade, tanto no pensamento e tanto na inteligência da alma de cada homem. Essa é uma pergunta filosófica por excelência. Deus existe somente no seu pensamento? Deus existe somente na realidade? Deus existe somente na alma do homem? Enfim, a filosofia pretende investigar acerca da onipotência, onisciência e onipresença de Deus, tanto na realidade externa quanto na interna, e fortalecer a fé na dogmática da Igreja, em consequência na Igreja em si, na qualidade de aquela que opera a ligação do homem com o transcendente. Novamente Kant, essa marcação kantiana, realmente estou fazendo no texto, que é uma ligação que é dobrada sobre a imanência, ou seja, é um momento no qual a máquina de atribuição de sentido da Igreja começa a operar esse sistema. Vou dobrar a transcendência sobre a imanência. Vou confundir esses dois horizontes. Vou começar o meu porte com a doutrina platônica das essências. Você só vai ter a linha no horizonte, como uma formulação muito posterior, né, que Bento XVI vai fazer na sua conversa com Ratzinger, né, de Deus como ente metafísico necessário e substrato de toda a filosofia, que obviamente ele pega emprestado do Leibniz, que é outro grande discípulo de Santo Anselmo, né? E obviamente que a Igreja plasma vários e poderosos possíveis e a conclusão é essa mesmo. Então, quando a filosofia, e não mais a teologia, se pergunta se esses atributos dados a Deus estão presentes tanto no pensamento quanto na realidade, a filosofia ela não quer nenhuma resposta. A filosofia, como Heidegger bem coloca, é o melhoramento dessa pergunta. É alargar o meu horizonte, é melhorar minha visibilidade dos céus, é aclarar, ou talvez confundir. A filosofia não teve resposta para isso no século XII, não tem resposta para isso hoje. A filosofia arrisca, a filosofia tenta, a filosofia cria um rascunho que sempre será apagado e sempre será reescrito. Sempre aparecerá alguém para fazer melhor. Por isso a filosofia é diferente da ciência. A filosofia, o filósofo em si, é aquele que está livre para errar, como Anselmo estava livre para errar. Então, Anselmo examina o problema do ser. Né? E aí você deve estar pensando, caramba, século XII, e Anselmo já coloca para nós uma questão filosófica extremamente importante, que é o ser. A análise essa, que é completada por Kant, completada por Heidegger, que é colocada num plano de pura superfície por Leibniz. Beleza? Né? Agora, voltando novamente a essa interseção entre a filosofia e a teologia, e utilizando o instrumental filosófico para fazer essa pergunta, e esse ser, sendo o próprio Deus, não poderia existir somente na inteligência, pois se isso acontecesse, poder-se-ia pensar que há outro ser existente? Não poderia existir só no pensamento, mas também na realidade, e portanto, seria maior, mais perfeito que o primeiro? Só um Deus. É um em
criado. Em outras palavras, uma coisa é certamente maior se pensada como existente, ao mesmo tempo na inteligência e na realidade, do que existente apenas na inteligência. Portanto, Anselmo conclui que Deus existe sem dúvida na inteligência, na realidade e na alma de cada um, até mesmo na alma daqueles que não creem. O argumento fundamental do qual a igreja vai tentar se suplantar no primeiro momento em que ela ainda não detém plenamente, seus padres não detêm plenamente o conhecimento oriundo de Aristóteles. Essa resposta foi suficiente. Toda a demonstração de Anselmo repousa, na verdade, agora a gente está dissecando um pouco a malha dele, quando vocês forem ler, se forem ler, né, vocês já vão ter uma visão sobre o livro diferente, né? É uma visão na qual vocês já vão apreciar, dissecando a questão, é a seguinte: uma noção de Deus fornecida pela fé. Postulado 1. A convicção de que existir no pensamento já é verdadeiramente existir. É falacioso? É. Claro que é falacioso. Vamos ler novamente. A convicção de que existir no pensamento já é verdadeiramente existir. Kant vai atacar isso. Só que nesse momento, argumento válido. Agora, um argumento bastante interessante. A exigência lógica de que a existência da noção de Deus no pensamento determine que se afirme sua existência na realidade. Ora, esse sim é um pensamento bastante interessante. Voltando ao início da aula, e novamente me repetindo, é possível pensarmos algo maior que o primeiro princípio de causa imovente? É possível pensarmos algo maior do que o primeiro motor imóvel? Já estou utilizando uma terminologia tomista, mas é só para vocês começarem a perceber isso, já em amálgama, no primeiro amálgama com Aristóteles. Deus, em ideia, é maior que todas as coisas. Independentemente se criamos nele ou não, que nome se dê a ele ou não. O argumento, ele se fortifica, e ainda hoje, pela proposição 1 e pela proposição 3. A proposição 2, nós tivemos o senhor Immanuel Kant para enterrá-la, entre aspas, enterrar devidamente. Então, admitindo-se que Deus seja o maior de todos os seres e o máximo bem, segue-se logicamente que a ele devem ser atribuídas todas as perfeições. É a mesma questão que se dá com a bondade. Toda perfeição é uma perfeição relativa, se tivermos como método Deus. Né? Assim, Deus será a máxima sabedoria, verdade, potência, justiça e beatitude. Esses atributos pertenceriam a Deus, não como qualidades exteriores ajustadas à sua essência, mas como idênticas à sua essência. Percebam, nós, criaturas, seres criados, nós acoplamos à nossa essência determinadas qualidades. Então, vamos dizer que esse momento do pensamento é um momento muito interessante, por causa do seguinte: você vê que tem um Platão e um Aristóteles degladiando ali, né? Ou seja, você é essencialista, você admite, não, a essência, né? E você, ao mesmo tempo, admite que coisas como a bondade, a piedade, a caridade, sejam coisas adquiridas. Perfeito? Mas, ao mesmo tempo que elas são adquiridas, que elas estão, vamos dizer assim, em potência nas nossas almas, é necessário que, em ato, em ato,
nas nossas almas, é necessário que nós reaprendamos a sermos bons. Vocês percebam aí como é que a questão está se dando? O pensamento ainda não está acabado. Você começa com o primeiro dos escolásticos aí, falando, tentando, arriscando como filósofo, né, essa questão das qualidades, né? E aí, obviamente, ele já opera logo uma distinção primeira. Não, peraí, a perfeição absoluta, o bem absoluto, aquele que tem idêntico a si mesmo o bem, porque ele é o bem absoluto, é Deus. Enquanto que nós não. Nós acoplamos esse bem, entre aspas a palavra acoplamos, por favor, né? Aprendemos a ser bons, então nós agregamos esse bem à nossa essência. Nós trazemos esse bem para nós, né? Mas nós não somos 100% bons. Então, em um determinado momento, eu estou colérico. Então, esse bem se afasta de mim, né? Essa é a tentativa que Anselmo faz de urgir a natureza do homem com as suas possíveis qualidades, com essas qualidades que são, entre aspas, emprestadas, que são aprendidas. Nós aprendemos a sermos bons, né? Essa é a questão, né? Então, Deus não, tudo é idêntico a Ele. Todas as qualidades que provêm dele são idênticas a Ele. Então, Deus, segundo Anselmo, não participa de nada. Pelo contrário, Ele é por si mesmo. Por que Ele não participa de nada? Nós é que participamos das coisas, né? Nós é que participamos do bem, da piedade, da caridade. Nós é que procuramos ser bons, ou sermos bons, né? Deus não precisa procurar nada. Primeiro princípio imóvel, primeiro princípio de causa eficiente. Ele realmente não precisa, né? Ele é tudo aquilo que é. Então deduz-se de sua essência, ou seja, deduz-se de sua essência própria como ser supremo, que todas as coisas somente são na medida que derivam de seu ser, né? Ou seja, Deus é sua própria essência. O ser supremo é assim concebido como Anselmo, como criador de todas as coisas. Né? A gente já está chegando ao final, chegamos ao finalzinho. Eu acho que consegui falar Santo Anselmo num tempo recorde. Deixe-me ver se temos mais alguma coisa para colocar acerca de Santo Anselmo. Basicamente isso, né? Talvez alguns dados biográficos, né? Santo Anselmo nasce em Piemonte, na Itália, né? E ele vem de família abastada, né? Os pais queriam que Santo Anselmo se formasse em direito, mas Santo Anselmo, tendo sido educado pelos beneditinos, logo tem inclinação para a vida monástica e passa por uma série de peripécias antes de entrar na abadia de Bec, na Normandia. Vocês vejam que Santo Anselmo ele anda um pouco pelo mundo, né? Conhece pessoas e tal, e chega à abadia de Bec. Lá, 3 anos aproximadamente depois de chegar, admitido como padre, né? E depois ele, devido à sua bondade, caridade e um traço de personalidade que Santo Anselmo tinha, que era muito marcante, era o seu carisma, seu amor pelo próximo, né? E ele ascende a abade, e quando chega a abade, ele passa a guiar, né, aquele povo que está sob a responsabilidade dele. Essas pessoas começam a fazer várias questões. Santo Anselmo é uma pessoa extremamente culta da sua época, e ele escreve um monológio, o proslógio, a verdade, aproximadamente 5 livros, antes de ser nomeado arcebispo de Cantuária, né, Canterbury, né? Onde, obviamente, depois de ser nomeado arcebispo, se envolve com questões políticas extremamente fortes, é exilado da Inglaterra,
vive 3 anos fora da Inglaterra, é um dos maiores defensores da igreja na Inglaterra e, por fim, ele falece algum tempo depois, né? Bem, eu acho que era isso que eu tinha a dizer para vocês sobre o Anselmo e espero que eu tenha conseguido chegar ao meu objetivo, né? Como a Vicena diz, né? O importante não é chegarmos à razão dos homens, mas ao seu coração. E, sinceramente, eu espero ter chegado menos à razão de vocês e mais ao coração. Muito obrigado. Perguntas? A escolástica, ela começa entre os séculos 10 e 11, na verdade, né? Porque antes você tinha a patrística. Como é que a coisa funciona, né? Supõe-se que Cristo tem existido. Vamos supor aqui que ele realmente existiu, tá? Depois nós tivemos o querigma, né? São as primeiras pregações dos cristãos sem a malha platônico-aristotélica, né? Depois a gente tem o reconhecimento da igreja enquanto poder, né? Poder secular e temporal, né? Ela busca para si essas duas facetas, né? Porque a igreja, como ela se entende como representante do eterno na eternidade, então ela pertence a 2 mundos, né? Então, Constantino, Diocleciano, ela é colocada como centro do mundo, né? Roma, né? Ainda Império, né? Então, o que acontece? Um pouco depois, lá por volta, século IV, século V, século IV, século V, você tem o estabelecimento dos primeiros textos da igreja já como detentora do poder, né? Então, os livros de Aristóteles são, vamos dizer assim, engavetados, né? Porque naquele primeiro momento Aristóteles não interessava muito a igreja. Claro, alguns livros circulavam, sim, circulavam De Anima aqui, circulavam partes dos animais ali, mas esses livros se perdem completamente para o cristão por volta do século VI, né? Então o que acontece? Nesse momento, século IV, tá? Até o século IX, você tem uma doutrina, que é a doutrina dos pais da igreja, né? Orígenes, Tertuliano, Agostinho, Eusébio, né? Eusébio de Cesareia e outros, que vão emprestar aquela formatação platônica ao pensamento, né? Tanto é que, nesse primeiro momento, é óbvio que Agostinho vai se questionar acerca das essências? Vai, claro, porque isso não é um dado evidente para ele, né? Mas você vai ter essa formatação de pensamento essencial, vai ter o Plotino, né? Que vai falar acerca das essências vazias, né? E vai tentar desmancar o Platão, e ao mesmo tempo ele está tentando desmancar o Agostinho, né? Então você tem esse movimento. Então esse movimento é puramente platônico, você tem uma distinção cruel de mundos, tá? Você tem o mundo do fenômeno, né? O mundo dos sensíveis, segundo Aristóteles, né? Esqueci o que isso é para Platão, mas acho que vale, né? E o topos oramus, que é o mundo da verdade, que é o mundo das ideias, que o cristianismo adorou, né? Esse tipo de coisa, né? Só que, entre o século X, né? A patrística ela vai muito bem até o século IX, porque você, na verdade, tranca o conhecimento, né? Não é bem trancar o conhecimento, né? Se a gente for colocar, se a gente pegar os holofotes da história e jogar sobre esse período, a gente vai encontrar a figura de Santo Isidoro, né? Uma figura fantástica, uma figura cheia de questões
figura cheia de filosofia, cheia de vontade de ciência, de vontade de descobrir das coisas, não o que elas são, mas o que elas podem ser, né? A pergunta do filósofo, né? O cientista que quer saber ali, ele que vai dizer, né, o cientista, que aquela mesa é uma mesa. O filósofo ele vai falar, olha, aquilo ali parece ser uma mesa, ele não, né? Então, entre o século X e o século XI, né, você vê que a invasão da Península Ibérica se ocorre no século VII, né? Então, o Império, né, o Império muçulmano cresce, né, domina a Pérsia, domina uma série de estados e se torna a nova Roma, né? Então, os califas, né, os emires, começam, né, você começa a desfrutar de uma certa paz, de uma certa estabilidade financeira, de uma certa conversibilidade de moedas, né? Ou seja, a moeda se torna, entre aspas, estável, né? E o que acontece? O impulso à cultura é muito grande. E, diferentemente do mundo cristão, o muçulmano ele não tem uma teologia como nós temos. Qual é a nossa questão com a teologia? Né? A teologia, como ciência dogmática, vai, através da filosofia, como seu instrumento, explicar racionalmente o mundo. Né? Lá não. Olha, tanto que você não mexa o que está escrito no Corão, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Né? Então, grandes cientistas, grandes matemáticos, grandes geômetros, tradução para cá, tradução para lá, né? E esses livros, tá? Para você ter uma ideia, nesse momento de Anselmo, entre o século XI e o século XII, né? Os árabes já tinham as obras completas de Aristóteles traduzidas, só suprimiram a política. Política é um livro perigoso, né? Então você coloca no lugar da política a República de Platão e fica tudo certo, né? E nisso eles deram um salto gigantesco. Os textos começam a entrar dentro da Europa cristã, isso começa a gerar problemas. Por isso que essa figura de Anselmo é uma figura limítrofe, né? Em termos de história, né? Por quê? Anselmo vai lançar uma nova, vamos dizer assim, uma nova máquina de captura do pensamento mesmo, né? É claro que nesse momento não é máquina de captura, é uma ideia, né, potente, fantástica, espetacular, né? É um argumento ontológico para fazer frente a essa gente toda. Então a escolástica, na verdade, ela vai do século X, XI até o século XIV e limite do XV, né? Os últimos escolásticos são os nominalistas, né? Inclusive isso está na apostila, foi até legal você tirar xerox, acho que a apostila vai ajudar muito você, tá? Porque ele mostra esse corte mesmo, né? Vai até os nominalistas, Guilherme de Ockham, os escotos, né? Um pouquinho depois tem alguns outros pensadores, mas aí a escolástica começa a naufragar com a extensão da modernidade, né? Descartes, esse pessoal todo, né? Que na verdade começa a fazer uma questão de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Do pensamento dos escolásticos, né? As meditações são chupadas, né? Da Suma Teológica, né? Se você ler a Suma Teológica, depois eu até posso ver partes para você ler, você vai ver, caramba, isso aqui já está muito a mais, né? Tem em casa, assim, pô, legal, qual é a edição que você tem? em inglês, né, cara? Britânica, é a melhor tradução. Tipo, fora o latim, é a melhor tradução. Pode ver, ficou perfeito. Então, deu para entender como é que está esse corte histórico, né? Enfim, patrística, escolástica, né? Não posso ver só na pode? Sim. Mais aulas lá no curso do Praça, você pode usar assim, um história antiga que de lá que está sendo da cultura. Eu notei, assim, mais aulas, nos textos que eles fazem, eles enfatizam muito, assim, o papel dos monges, dos mosteiros, em preservar o conhecimento da antiguidade clássica ao longo da Idade Média. Onde é que eu encaixo aí essa contribuição árabe também, a tradução e tal? Ok. A questão aí é uma questão importantíssima, tanto para a história quanto para a filosofia, tá? No primeiro momento, Aristóteles, né, a Academia de Platão, ela fecha as portas em 529 depois de Cristo, tá? Século VI.
fecha as portas para sempre. Tá? Nesse momento, tá? Nesse corte do século VI, Roma, nos seus estertores, os livros de Aristóteles ainda circulam em grego, o romano culto em grego. As traduções praticamente não existiam. Esses livros são recolhidos pelos sírios, tá? E os sírios fazem a primeira tradução do grego para a sua língua e preservam os livros de Aristóteles, tá? Preservam os livros de Platão igualmente, saem traduzindo tudo para a sua língua igual, tá? Os copistas medievais que começam a agir assim que a igreja se torna, se solidifica como império, né? Entre a queda do Império Romano e a solidificação da igreja, tá? No império, como hoje nos conhecemos, tá? Você teve um vão, né, de pelo menos 200 anos da igreja fazendo a portinha pequena, da igreja quase entrando pelo cano, nós jamais a conheceríamos, né? Da igreja pedindo proteção de reis, proteção de príncipes, entende? Eu arrisco até 300 anos. Esses copistas, eles já entram em ação no século VII, tá? 600, tá? Principalmente os beneditinos, tá? Na Normandia, quando eles começam a copiar os textos de Platão, Aristóteles, etc. Né? Não todo, porque as obras já começam a deixar de circular. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Você tem o livro 4 da Metafísica de Aristóteles, mas você não tem nem o 3, nem o 2, você tem um grego. Eles começam isso. Claro, para você ensinar aquilo, para você ler aquilo, alguns se reservavam o direito de fazer traduções, mas os copistas, eles copiavam a língua original mesmo, e iam recopiando. Isso aí, os cristãos. Então, as obras de Platão e Aristóteles, elas são preservadas pelos sírios, tá? E num outro momento, com o crescimento do Império Muçulmano, os muçulmanos se apropriam daquele material, tá? E fazem as suas traduções do sírio para o árabe, né? Não todas, eles fazem algumas e começam a preservar o que os sírios tinham preservado, né? Então o tempo vai passando, a igreja vai principalmente conservando a literatura platônica, neoplatônica, vários textos que lhe interessavam, ela vai copiando e recopiando. Platão é inteiramente traduzido para o latim, para você ter ideia. Platão era lido em latim. Você lia a República tranquilamente em latim, não tinha nenhum problema. Aí, com a invasão dos mouros na Península Ibérica, e você tem a entrada das traduções não autorizadas de Aristóteles na Europa cristã, você, em determinado momento da história, entre os séculos 11 e 13, tá? 11 e 13, você tem um fenômeno muito interessante, que é a escola de tradutores de Toledo. Né? Quando o arcebispo de Toledo, ele consegue reunir os principais sábios das 3 maiores religiões monoteístas, né? Cristianismo, judaísmo e muçulmanos, né? Que se unem e fazem um esforço descomunal para versar para o latim as obras de Aristóteles e outras tantas obras que se consideravam perdidas. Entende? Agora, existem livros e mais livros, aí foi feita a tradução, né? Tá, ok, vamos ler os livros, ok, legal. Só que o trabalho desses copistas não terminava nunca. Ou seja, agora eles têm que copiar a metafísica. E agora você tem as obras completas. Porque o incunábulo, né, que é o livro, né, medieval, né, ele é desse tamanho, sim, né, um troço pesadíssimo, as folhas eram grossas, né, e aquilo ali, devido à umidade dos mosqueiros, né, das abadias, aquilo ali era poluído pelo tempo, né, então toda hora você tinha que estar copiando e recopiando. Isso veio
até pouco depois da invenção da prensa, né, por Gutenberg, né, que a igreja queria de qualquer jeito, né, impedir que a prensa se efetivasse, né, como meio de reprodução de livros, né, porque se a prensa se efetivasse, a igreja já estava, caramba, e agora, né? A Bíblia vai cair, né, no conhecimento do povo, né? Todo mundo vai ver que a Bíblia não é aquilo no qual nós nos baseamos no escrito simbológico, a tábua de dogmas, nós não temos nada a ver com isso, e agora, como é que vai ficar essa questão, né? Então, basicamente, os copistas, eles, a seu tempo, eles vão preservando as partes do conhecimento que interessam a máquina de guerra da igreja. Foi bem? Legal. Pode falar. Pensamento de ancião representa o pensamento beneditino, né? Porque qual é o lema principal da ordem beneditina, né? Ora elabora, né? Reza e trabalha, né? E Anselmo, desde sempre, ele é um cara disciplinado, né? Por que ele entra para a ordem beneditina? Primeiro que foi criado nos beneditinos, né? Nessa época, as famílias ricas, né, não criavam seus filhos, né? Você entregava a peso de ouro, né, para a igreja cuidar. Então a igreja ensinava a tomar banho, ensinava grego, ensinava latim, ensinava boas maneiras, como senta na mesa, como pega o... Enfim, tudo que você precisa aprender, a igreja te ensinava. Agora, uns passavam a ter uma inclinação para a vida monástica e outros, legal, me tinham ensinado tudo que eu sei lá, você é advogado. Né? Era a única outra formação possível, né? Fora a teologia, você é um jurista. Né? Agora, o espírito de Anselmo é doutrinado desde sempre. Né? O espírito disciplinado dentro dessa ordem, ora elabora, reza e trabalha. Então, Anselmo, ele representa também o espírito dessa ordem. Né? Você vê, por exemplo, que a gente demonstrou aí, né, que mesmo a obra de Aristóteles estando incipiente ainda na Europa cristã, ele vem com todo um método, com todo um método, vamos dizer assim, né, de acerto do seu pensamento. Né? Isso tem muito a ver com a ordem mesmo. Né? Os dominicanos, por exemplo, posteriormente, eles vão fazer mais, mas o dominicano é uma outra questão, né? Enquanto que o beneditino, ele parte da certeza da fé, o dominicano já põe isso um pouco em dúvida, não em dúvida, um pouco em dúvida, na medida que ele inverte. A fé está aqui, né? O conhecimento está aqui, o dominicano vai fazer essa inversão, né? Na verdade, compreendo para crer, beneditino, creio para compreender, né? São métodos pesados, mas tem essa... Não, o dominicano está em todos os lugares do mundo, né? Na verdade, os dominicanos, eles invadem não a Sorbonne, né? Mas a Universidade de Paris, né? Que na verdade era uma igreja, né? Que a gente chama de universidade, né? Na verdade era uma igreja, tá? Era a Universidade Escolar. Foi criado por ordem do Papa para que se estudasse com liberdade Aristóteles. Né? Já estou falando aí da última aula, né? Mas é basicamente isso. Mais ou menos. Quando você viu, né, essa construção simbólica, que se dá em algumas tendências historiográficas, ao ver, até por exemplo, na semana passada, ao ver o mundo medieval como algo paralisado, congelado, onde não tem nenhum movimento, né? Um mundo pelo qual se continua um pouco negativo, usam até alguns termos que hoje são anacrônicos, dizer que são idade das trevas, né? Como você vê isso?
fundamentais. Eu penso até que a história, a historiografia, ela esteja mudando essa maneira dela ver, né? Principalmente com alguns historiadores bastante eminentes que estão surgindo, né? Historiadores e filósofos, né? Principalmente os trabalhos ingleses, né? Que estão vendo de uma outra forma esse mundo, né? Um historiador britânico de origem árabe, se não me engano, Seyyed Nasr, né? Ele escreve um livro fantástico que é a History of Islamic Philosophy, né? Você lendo esse livro, você já se defronta com uma outra Idade Média, né? A gente lê também uma filósofa brasileira, né? Rosalía Pereira de Souza, que escreve um livro fantástico, A Vicena Viagem da Alma, né? Que a gente vislumbra um outro possível, né? Essa questão de Idade das Trevas, eu questiono, eu coloco em xeque, tá? Somente se você ler a apostila do curso, você vai descobrir aí uma outra Idade Média, né? Uma Idade Média que cria um relógio mecânico, né? Tá? Um relógio mecânico. Você tem um florescimento grandioso da matemática, você tem progressos fantásticos em termos de geometria, você tem pessoas experimentando, né? Você tem pessoas que têm enciclopédias, que tentam abarcar o conhecimento, né? Eu, muito pelo contrário, não vejo como Idade das Trevas, eu vejo como um momento de puro movimento e um momento de busca tremenda, né? Porque, na verdade, você quer casar dois mundos. Isso para hoje, para a modernidade, vamos dizer assim, é café pequeno, né? Mas porque nós passamos pela Idade Média para tentar unir dois mundos, né? Nós fizemos esse esforço intelectual, científico, teológico, para dizer hoje, pô, legal, a transcendência se dobra na imanência, tudo bem, Deus é só uma ideia, eu vou seguindo a minha vida. Mas isso é muito fácil para a gente hoje. Aquele homem não, aquele homem estava buscando. Puxa, como que eu vou costurar isso? Né? Puxa, vou fazer ciência, olha lá, por que aquela pedra, sei lá, está ali? Poxa, legal, essa pedra, como a Maximiliano coloca, né? Os escolásticos vão observar muito isso, né? Não é possível que o homem não tenha provido de outra criatura. Os escolásticos, eu acho que isso aí é interessante, né? E assim vai, né? Várias coisas. Eu acho que interessantíssimas ocorreram, né? Sei lá, esses são os dois livros principais que me vêm à cabeça, né? Rouclés também, Medieval Philosophy, capítulo acerca de Roger Bacon e Robert Grosseteste. Rapaz, você vê ali principalmente Oxford, né? Onde você estuda física, onde você estuda biologia, isso é fantástico. Não é Idade das Trevas. Não pode ser. Um site bom, para educação, Muslim Heritage, por exemplo, menções do estudante com universidade. Sim. Muslim Heritage, heranças humanas. Muslim Heritage, conheço. Se não me engano, sempre nasce aliança americana. Esse da americana, tá. Exatamente. Norte-britânico, desculpa, viu? Correção. É verdade, era aliança da linha americana, perfeito. É porque esse livro que ele lança, a History of Islamic Philosophy, é pela Rouclés, né? Por isso que está perfeito. Gente, eu acho que vocês já estão bastante cansados, né, de ouvir. Mais uma pergunta? Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. É a próxima segunda, né? Próxima segunda, Santo Isidoro de Sevilha, Etimologiário, livro 20º.